Então, eu vou criar tempo. E aí é onde a gente vai entrar aqui no assunto da live, tá? Uma das maneiras mais eficazes que funcionou bem para mim foi o Clube das 5. Por que o Clube das 5? Clube das 5 é uma maneira de falar, tá bom? São pessoas que acordam pelo menos ali umas 2 horas antes do horário normal que a pessoa acordaria para fazer coisas para ela, para cuidar do seu eu LTDA, para cuidar do seu pé da mesa de necessidades pessoais sua. E aí eu sei que tem pessoas que não conseguem acordar cedo, que têm dificuldade de dormir menos tempo, porque você acaba dormindo menos tempo ou indo dormir muito mais cedo. Mas assim, eu tô colocando aqui para vocês o que para mim funcionou, tá? Então hoje eu acordo às 5 da manhã, às vezes acordo até 4h30, porque o meu sistema biológico já funciona assim e tá tudo bem. Vou dormir por volta de 10 horas, 10h30, no máximo 11 horas, e acordo às 5 de boa. Por quê? Porque a minha necessidade de sono não é tão grande. E entendo que tem pessoas que têm mais necessidade de sono, então você vai ter que ajustar isso, tá? Mas uma das maneiras da gente conseguir um pouco mais de tempo para cuidar das nossas necessidades pessoais é pensar no Clube das 5. Como é que você faz o Clube das 5? Começa acordando amanhã, às 5 da manhã. Você sempre acorda às 8, né? E amanhã você acorda às 5. Não, não é assim. Você tem que começar, 15 minutos mais cedo, 2 ou 3 dias. Então, amanhã eu vou acordar 15 minutos mais cedo e por 2 ou 3 dias eu fico acordando 15 minutos mais cedo. Depois eu coloco meia hora. E aí você vai aumentando gradativamente esse tempo de acordar para que você chegue mais perto das 5 da manhã. Tô falando 5, mas eu entro no trabalho às 10, costumo acordar às 9. Então você pode acordar às 7. Sim, aí você vai ter das 7 às 9 para fazer coisas para você. E nessas coisas para você vai entrar o nosso querido balé, né? Que muitas pessoas não conseguem ajustar o balé por conta dessa falta de tempo. E eu entendo que muitas vezes a gente vai procurar balé em escolas presenciais e os horários não batem. Por quê? São poucas possibilidades de horário, né? Quem aí já foi procurar balé em escola presencial e não conseguiu conciliar o horário? Conta para mim, coloca aí nos comentários quem? E aí, o que acontece? A gente vai na escola super animada, né? A pessoa tomou a decisão, né, Tia Ju? Tomou a decisão de fazer balé, demorou anos para tomar a decisão. É uma decisão difícil. Difícil, né? Demorou anos para tomar a decisão de começar a fazer balé ou de voltar para o balé. E aí, na hora que vai procurar uma escola, não encontra o horário que cabe, né? O horário que case com os filhos na escola, com o marido, enfim. E aí a pessoa desiste. E, gente, hoje não, né? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer balé online. Na verdade, a gente tem essa possibilidade desde 2017, né? Mas por conta da pandemia, agora que muitas pessoas estão conhecendo aqui o canal e sabem dessa possibilidade. Então, olha, Raíssa, demorei a voltar por conta disso. O adulto é sempre horário de trabalho tradicional. E é difícil, porque aí você não consegue fazer no presencial e você se via de mãos atadas. E hoje já não, hoje a gente já tem online. Muitas pessoas mandam mensagem para a gente perguntando, Mari, qual é o horário das aulas? E, gente, não tem horário das aulas, as aulas são gravadas. Eu tenho alunas que fazem aula de madrugada, que chega do trabalho 10, 11 horas da noite, até fazer as coisas de casa, tudo, vai fazer aula meia-noite, 1 hora da manhã. A questão é você colocar o balé na sua rotina do jeito que cabe. Tem pessoas que conseguem tirar meia hora por dia, 1 hora por dia, show. Tem pessoas que conseguem 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e tem pessoas que conseguem só no final de semana. A questão é, dê o primeiro passo, porque é esse primeiro passo, você começar a fazer o balé e ver o quanto ele vai te fazer bem, é que você vai conseguir ter energia para ir mudando o que precisar ser mudado na sua rotina, tá? Então, esse primeiro passo, ele é o mais importante. Esse primeiro passo, muitas vezes a gente pensa que, cara, não, precisa ser... né, eu preciso fazer todo dia o balé, ou 2 vezes por semana, no mínimo 2 vezes por semana, porque senão não vai ter efeito. E não é por aí, tá? A gente sempre tem que começar as coisas pequenininha. É a mesma coisa que, eu quero começar a ler um livro por semana, sim? E aí eu começo a ler, tentando ler 10, 15 páginas ali por dia do livro, 20, 50 páginas por dia. Vai funcionar? Provavelmente não.
A gente precisa começar com pequenos movimentos, sim? Então, são poucas páginas no dia, até eu ir conseguindo aumentar minha velocidade de leitura, para eu conseguir ler um livro por semana. E assim vai. Para o balé é a mesma coisa. Você vai começar ali com pouco tempo por dia. Então, eu vou tirar no final de semana 1 hora. Quem aí não tem 1 hora para tirar no final de semana, gente? Para um pouquinho para pensar. Às vezes a gente tira lá 1 hora para assistir filme, né? Assistir filme não dá 1 hora, né, Tia Ju? Outro dia a gente foi tentar, né, Tia Ju, assistir um filme de 1 hora, não achava. Era tudo de 1h40 para cima. Então, o seu filme que você assiste no final de semana, de repente você pode substituir pelo balé, se esse é o desejo de você começar. Sim, então não tem essa de que eu preciso de um tempo todo dia. Não, você precisa de um tempo na sua semana. Comece assim. E aí, você vai começar a perceber que você vai querer cada vez mais aquele tempo. Por quê? Na hora que você tá lá fazendo a sua aula, e aí falem para mim, quem é que tá fazendo aula aí de manhã comigo, 6 horas da manhã? Se durante a sua aula, quem faz aula em outro horário também, tudo bem. Durante a sua aula de balé que você está ali fazendo, você consegue ficar pensando no problema do trabalho, no marido, no cachorro, papagaio e periquito? Não dá para a gente ficar pensando nessas coisas na aula do balé, né? A gente acaba imergindo ali naquele mundo, prestando atenção no que é que eu tenho que fazer no exercício, como meu corpo tá reagindo, o que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que colocar força, como que é o passo, e na hora que vê, 1 hora voou, 1h30 de aula voou, e aí a gente faz é como se a gente desse uma trégua para nossa cabeça de todos os problemas do dia a dia. Então, o balé, ele tem vários benefícios, eu fiz uma live falando sobre isso, mas dentre todos os benefícios, né, benefícios físicos, de ganhar mais força, flexibilidade, de ter mais coordenação motora, o benefício de você estar fazendo algo para você, que isso é muito legal. Além de tudo isso, ele tem também esse benefício de nos desligar, sim, de ser uma atividade que acaba sendo uma atividade para aliviar o estresse, para aliviar a ansiedade. Então, eu acho que, quando eu falei ali no começo da live que como é que eu consegui trabalhar em 2 hospitais, fazer mestrado, fazer supervisão de estágio e ainda assim entrar para uma companhia e ir para Cuba, foi porque foi minha prioridade. Então, quando a gente olha para essa questão de tempo, veja onde estão as suas prioridades. Tem algumas coisas que a gente consegue remanejar, né? E tem muitas pessoas que falam também, mas fazer balé em casa nem imagina, não dá, meus filhos não param, não sei o quê. Não param mesmo e não vão parar. E você vai fazer mesmo assim, porque pai e mãe têm um chipzinho que na hora que a criança nasce, esse chipzinho, sabe, Papai do Céu embute esse chipzinho, que pai e mãe conseguem desligar, mesmo com as crianças lá pulando no sofá, não sei o quê. Quantos alunos a gente tem aqui que faz balé online, né, que faz o meu treinamento, e às vezes eu dou aula no Zoom para esses alunos e vejo lá as crianças virando pirueta no sofá e eu fico aqui do outro lado com falta de ar, de desespero, que, meu Deus, vai machucar. E a mãe tá lá, não, tranquilo, e eles correndo em volta da mãe, a mãe no balance, a criança correndo em volta da mãe, sim? E qual é a grande questão de tudo isso? A gente não precisa ter um mundo perfeito para a gente fazer balé. A gente precisa aprender a fazer balé com o mundo que a gente tem. Então, se é com os filhos correndo em volta, vai ser com os filhos correndo em volta e você vai perceber os benefícios mesmo assim. Você vai perceber que com o tempo, a própria família, filhos, marido, vão entender que aquele é o seu momento. E que quando você tem esse seu momento, muitas vezes você se torna mais paciente no seu dia a dia, você se torna mais amorosa, tá? Por quê? Porque você está cuidando de um dos pés da mesa, porque você está cuidando um pouco mais de você, sim? E aí vem algumas dicas, tá? Primeira delas é, óbvio, o balé online, né? O balé no formato online, onde você consegue encaixar na sua rotina, se as aulas são gravadas, que nem no caso do meu treinamento é gravado, então você consegue encaixar na sua rotina. Mari, não tenho condições de entrar para o treinamento agora, vai abrir uma turma dia 29 de março, tá? Mas eu não tenho condições de entrar para o treinamento agora. Cara, tem um monte de vídeo no canal do YouTube. Vai lá pro canal do YouTube, é o ideal? Não é o ideal, mas quebra um galho, tá? E aí, cria a sua rotina. Não consigo todo dia, 2 vezes na semana, 3 ou só no final de semana, mas coloque como uma regra para você, sim? A minha regra é
todo sábado, tal horário, eu vou fazer minha aula de balé. Se eu não conseguir fazer naquele horário, eu vou encaixar num outro. Aí você vai criando o plano B, plano C, plano D, tá? Porque adulto tem que ter mais de um plano, porque as intercorrências acontecem, né? Os imprevistos acontecem. Então, a gente precisa ter mais planos para a gente conseguir encaixar isso. Mas não vá dormir no domingo sem ter feito a sua aula de balé, porque isso vai te dar energia para a semana, tá? E aí, uma das dicas é conteúdo, né, de balé online, né, balé à distância, com aulas gravadas que você consegue colocar no seu melhor horário. A segunda dica, gente, priorizar o tempo, sabe assim? Tô lavando louça. Quantas vezes, gente, eu lavo louça, principalmente quando a pilha tá enorme, sabe? Que eu sei que eu vou demorar, eu sou meio lerda para lavar louça. E quantas vezes eu lavo louça com o celular ali, assistindo alguma aula que eu quero, ou ouvindo algum podcast, ou assistindo a live de alguém que me faz bem. Gente, é quase rotina, tá? Para mim, lavar louça com o celular ali na frente, consumindo algum conteúdo. Por quê? Porque assim eu priorizo o meu tempo. Dessa maneira, eu consigo, ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma atividade que era necessária, como lavar louça, eu estou absorvendo conhecimentos da área que eu quero. Então, a gente tem o Spotify, coloca lá no Spotify, Balé Online. Você vai achar vários vídeos, áudios, né? De mindset, tá? Por que é tão difícil para a mulher adulta fazer balé e tal? Quais são os mitos que ela enfrenta? Tudo isso é falado nesse canal dentro do Spotify, do Balé Online. Tudo isso a gente fala lá dentro e você consegue ouvir lavando louça, você consegue ouvir tomando banho. Cara, quantos podcasts eu já ouvi tomando banho? No carro, tá indo para o trabalho, indo levar os filhos, você consegue colocar aí ouvindo. A questão é a gente entender que, como adultas, o tempo nunca vai sobrar para a gente, mas a gente precisa ir encaixando as coisas. Então, quer melhorar a sua dança, quer melhorar como bailarina, quer se ver melhor no espelho, enfie a sua cabeça em conteúdos de balé. Sim, e aproveite esses horários, tá? Que você faz uma atividade ali para colocar esses conteúdos que dá para você colocar. Antes de dormir, lê uma página de um livro, tá? Sobre mindset. Esse livro que eu indiquei, por exemplo, Mais Tempo, Mais Dinheiro, tá? Tudo isso faz com que a gente vá abrindo novos olhares sobre as possibilidades da nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica naquela vida fechadinha, né? Levar o filho para a escola, voltar, preparar o almoço, lavar roupa, não sei o quê, ir para o trabalho, não sei o quê, nananã, e a gente não vê saída, a gente não vê onde encaixar. Só que quando você começa a encaixar uma coisinha, essa uma coisinha vai te dando margem para você ir encaixando outras. E aí você começa a cuidar melhor do seu pé da mesa. Sim? Sim, tia Ju? Sim.